Trabalhando como garçonete em uma festa de Natal, a mulher ficou paralisada ao dar-se conta que o milionário era seu marido que faleceu há 7 anos. Se aproximou e a luz do sol entrava pela janela da pequena cozinha, enquanto Manuela servia o café para os filhos. Leonardo e Juliana, ainda com os rostos sonolentos, se espreguiçavam nas cadeiras. A rotina da manhã era sempre corrida, mas ela tentava manter o clima leve, mesmo com todas as dificuldades, desde que Bernardo, seu marido, havia morrido em um acidente de carro há 7 anos. A vida tinha sido uma luta constante para criar os dois sozinha. Vamos, Juliana. Termina o pão. O ônibus da escola não espera ninguém, disse Manuela, com um sorriso paciente, enquanto ajeitava o uniforme da filha mais nova, Leonardo. O mais velho já estava pronto, mas olhava a mãe com preocupação. Aos 10 anos, ele era observador demais para a sua idade. Manuela sabia que ele entendia mais sobre os sacrifícios que ela fazia do que admitia. Ela tentava disfarçar o cansaço, mas os olhos de Leonardo sempre captavam algo. Mãe, você está bem? Ele perguntou, segurando sua mochila. Estou sim, meu amor. Vai dar tudo certo, respondeu, beijando sua testa. Vai dar tudo certo. Era uma frase que ela repetia todos os dias, tanto para eles quanto para si mesma. Trabalhando como garçonete em um restaurante pequeno, Manuela mal conseguia pagar as contas. Ainda assim, fazia o possível para que os filhos não sentissem a falta de nada essencial. O Natal se aproximava, e ela sabia que não seria fácil, sem muito dinheiro. A ceia seria simples, e os presentes... Bem, ela teria que ser criativa. Depois que as crianças saíram para a escola, a casa ficou em silêncio. Manuela aproveitou para organizar os poucos papéis que acumulavam na mesa da sala. Contas atrasadas, uma propaganda de supermercado e uma carta esquecida. A vida era uma coleção de boletos e responsabilidades que nunca paravam de crescer. Ela parou por um instante, deixando o olhar vaguear até uma foto antiga na estante. Bernardo estava lá, sorrindo, com o braço ao redor dela. Pareciam tão jovens e felizes, como se o futuro fosse algo garantido. O acidente que o levou havia deixado muitas perguntas sem resposta. A polícia dissera que o carro havia capotado na estrada, mas Manuela nunca entendeu exatamente o que tinha acontecido. Era como se faltasse algo na história, uma peça do quebra-cabeça que ninguém conseguia encontrar. Você me deixou com tudo isso sozinha, Bernardo. Ela sussurrou, sentindo a dor familiar apertar seu peito, mas não havia tempo para se perder em memórias. O relógio já marcava quase 9, e ela precisava correr para o trabalho. Vestiu o uniforme simples, um vestido preto com avental, e prendeu os cabelos em um coque, no ônibus, entre o barulho da cidade e os rostos cansados dos passageiros. Manuela olhava pela janela, tentando organizar seus pensamentos. Por mais que a saudade a consumisse, ela precisava ser forte pelos filhos. Quando chegou ao restaurante, foi recebida pelo gerente, Roberto, com um sorriso cansado. Manuela, bom dia. Escuta, tenho uma novidade para você, ele disse, com as mãos nos bolsos. Espero que seja algo bom, porque eu não aguento mais notícia ruim. Ela respondeu com uma risada leve, tentando aliviar o clima. Relaxa, é coisa boa. Você foi escolhida para trabalhar em um evento especial no Natal. É uma festa grande, em uma mansão nos Jardins. Os donos contrataram nossa equipe. O pagamento é ótimo. Manuela piscou algumas vezes, surpresa. Trabalhar no Natal significava não passar a noite com os filhos, mas a proposta parecia boa demais para recusar. O dinheiro extra poderia fazer uma grande diferença, especialmente nessa época do ano. Tá bom, eu aceito, mas vou precisar me organizar com as crianças. Sem problema, a gente dá um jeito. Vai ser uma oportunidade única, Roberto respondeu, já se afastando para atender outra demanda durante o restante do turno. Manuela não parou de pensar na oferta. A possibilidade de um pagamento maior a animava, mas também a deixava apreensiva. Trabalhar em uma mansão nos Jardins significava lidar com pessoas ricas e exigentes. Ela já estava acostumada a atender clientes difíceis, mas algo na ideia de estar nesse ambiente a deixava inquieta. Ao fim do dia, quando voltou para casa, contou a novidade aos filhos. Leonardo, como sempre, foi o mais compreensivo. Vai ser bom pra gente, mãe. Você vai conseguir comprar os presentes, né?
Ele perguntou com um brilho de esperança nos olhos. Manuela sorriu, apertando-o em um abraço. Vou sim. Meu amor, esse Natal vai ser especial. Prometo. Enquanto os filhos dormiam, ela ficou na sala, planejando os dias que viriam. Não sabia exatamente o que esperar dessa festa, mas sentia no fundo do peito que algo estava para mudar, com a foto de Bernardo ainda na estante. Manuela fechou os olhos, deixando escapar um suspiro. O passado estava prestes a voltar à tona de uma maneira que ela nunca imaginou. O friozinho de dezembro trazia uma sensação de nostalgia e expectativa à cidade. As luzes de Natal começavam a enfeitar os postes e as vitrines das lojas, espalhando um brilho especial pelas ruas de São Paulo. Para Manuela, porém, essa época do ano era sempre um misto de alegria e aperto no coração. Enquanto outras famílias se reuniam em volta de grandes mesas, cheias de comida e presentes, ela batalhava para que seus filhos tivessem algo para celebrar. Naquela manhã, ela verificava a pequena lista de compras na cozinha. Juliana desenhava na sala, cantarolando uma canção de Natal fora de ritmo, enquanto Leonardo lia um livro escolar com seriedade. A responsabilidade que ele carregava nos olhos às vezes a deixava preocupada, mas também orgulhosa. Ele estava crescendo rápido demais. Mãe, você vai mesmo trabalhar no Natal? Perguntou Juliana, levantando a cabeça dos seus desenhos coloridos. Manuela engoliu em seco. Doía saber que não estaria com eles naquela noite especial. Mas precisava aproveitar a oportunidade. Vou, filha. Mas prometo que vamos ter uma ceia gostosa antes de eu sair. E quem sabe o Papai Noel não deixa uma surpresa para vocês. Ela tentou sorrir, mas a culpa pesava. Juliana assentiu, com os olhinhos brilhando de expectativa. Leonardo, embora não dissesse nada, apenas apertou os lábios e voltou ao seu livro. Naquela tarde, Manuela saiu mais cedo para se encontrar com a equipe do evento na Mansão dos Jardins. Ao chegar ao endereço, sentiu o coração acelerar. A casa era uma verdadeira obra de arte. Imponente, com portões de ferro forjado e uma fachada clássica cercada por um jardim meticulosamente cuidado. Tudo ali exalava riqueza e poder. Ela respirou fundo e ajeitou o uniforme antes de tocar a campainha. A porta foi aberta por uma mulher elegante e séria, que se apresentou como Dona Lívia, a organizadora do evento. Você é a Manuela, certo? Perguntou Dona Lívia, lançando-lhe um olhar rápido de cima a baixo. Sim, sou eu. Vim para o briefing da festa. Ótimo. Entre. Vou apresentar você ao restante da equipe. Manuela entrou e ficou impressionada com o interior da mansão. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo luzes suaves nas paredes decoradas com quadros imensos. O chão de mármore era tão polido que ela quase conseguia ver seu reflexo. A sensação de deslocamento era inevitável. Ela não pertencia àquele mundo de luxo e excessos, mas estava ali para trabalhar e garantir um Natal melhor para os filhos. Dona Lívia conduziu-a até a cozinha, onde outros garçons e funcionários já se preparavam. Ela passou rapidamente pelas instruções, horários, etiqueta, os pratos que seriam servidos e os convidados importantes que deveriam ser atendidos com atenção especial. Essa festa é para a alta sociedade. Vocês devem ser discretos, eficientes e invisíveis. Entendido. Dona Lívia concluiu, com um tom firme. Todos assentiram. Manuela fez anotações mentais, repetindo para si mesma que era apenas uma noite de trabalho. Nada poderia dar errado. Antes de ir embora, ela deu uma última olhada na sala de estar, onde a árvore de Natal decorada com ouro e prata brilhava em contraste com a simplicidade das lembranças de sua própria casa. O coração apertou. Ela pensou nos filhos e em como tudo isso era por eles. Na noite de Natal, Manuela se despediu dos filhos com um abraço apertado, preparou uma pequena ceia antecipada, arroz, frango assado e uma sobremesa simples que fez Juliana sorrir de orelha a orelha. Promete que volta logo, mãe? Leonardo perguntou, segurando sua mão. Prometo. Logo estarei aqui. Se cuidem, tá bom? Ela saiu com o peito pesado, mas com uma determinação renovada. Subiu no ônibus e observou as luzes da cidade passarem pela janela. As ruas estavam cheias de famílias carregando sacolas de presentes, crianças correndo
e casais trocando beijos sob as luzes festivas. Uma parte dela desejava estar em casa, mas outra sabia que precisava estar ali, fazendo esse sacrifício pelos 2 pequenos. Quando chegou à mansão dos jardins, tudo já estava em pleno movimento. Os convidados começavam a chegar em carros luxuosos, vestidos em roupas de grife e joias cintilantes. Manuela respirou fundo e tomou sua posição, uma bandeja equilibrada com destreza em uma das mãos. As horas se arrastavam, mas o ritmo frenético a mantinha ocupada, entre servir taças de champanhe e recolher pratos vazios. Ela tentava manter a mente distante das lembranças, até que, por um instante, uma sensação estranha tomou conta dela, um arrepio na nuca, como se estivesse sendo observada. Ela se virou devagar, sem entender de onde vinha aquela sensação. Foi então que o viu, de costas para ela. Um homem alto e elegante conversava com outros convidados. O corte de cabelo, a postura, tudo era assustadoramente familiar. O coração dela bateu descompassado. Uma onda de calor subiu pelo seu rosto, enquanto uma voz em sua mente gritava: "Não pode ser ele, é impossível." Mas algo lá no fundo dizia que ela conhecia aquele homem, e ela precisava saber a verdade. Manuela sentiu o mundo à sua volta desacelerar. Os sons da festa se transformaram em um zumbido distante, enquanto seus olhos permaneciam fixos na figura à sua frente. A respiração ficou presa em sua garganta, e suas mãos suavam frio. Era como se estivesse presa em um pesadelo, onde tudo parecia real demais para ser apenas um delírio. O homem se movia com uma elegância que ela conhecia bem, o jeito de gesticular enquanto falava, o modo como inclinava levemente a cabeça ao ouvir alguém. Era impossível não reconhecer aqueles trejeitos. Mesmo após 7 anos, ela não conseguia esquecer. Bernardo. Não pode ser ele. Sua mente insistia em negar. Mas seu coração batia com a certeza do contrário. "Manuela, você tá bem?" perguntou Rita, uma colega garçonete, tocando seu braço suavemente. Manuela piscou algumas vezes e balançou a cabeça, tentando se recompor. "Sim, tô bem. É só o calor aqui dentro. Vou dar uma volta lá fora", respondeu. Com a voz trêmula, Rita deu de ombros e voltou a servir os convidados. Manuela colocou a bandeja em uma mesa próxima e se dirigiu ao jardim dos fundos. O ar frio da noite a acertou em cheio, mas não foi suficiente para acalmar os pensamentos que explodiam em sua mente. Ela respirou fundo, várias vezes, sentindo o peito subir e descer de maneira descompassada. Pode ser só um cara parecido, não faz sentido ser ele. Bernardo morreu, o carro dele capotou, a polícia confirmou. Mas por que então? Aquela sensação esmagadora de que era mesmo Bernardo? Ela encostou-se a uma parede, tentando organizar os pensamentos. Um redemoinho de memória se formava em sua mente. Os dias felizes que viveram juntos. O nascimento de Leonardo e Juliana. A última conversa que tiveram antes de tudo desabar. Lembrou-se das noites insones após a notícia do acidente. Das lágrimas que pareciam não ter fim. E das perguntas sem resposta que a atormentaram durante anos. Quando finalmente sentiu as pernas firmes o suficiente para sustentá-la, Manuela voltou para dentro. Não podia sair correndo sem ter certeza. Precisava se aproximar, confirmar com seus próprios olhos, mesmo que isso despedaçasse o pouco de paz que havia construído para si. Ela entrou novamente no salão, forçando-se a parecer calma, pegou uma nova bandeja e seguiu em direção à área onde havia visto o homem pela última vez. Ele ainda estava lá, rindo de algo que um dos convidados havia dito, uma taça de champanhe na mão. Agora ela conseguia ver seu rosto de perfil. O coração de Manuela deu um salto tão forte que ela sentiu como se fosse desmaiar. Era ele, os mesmos traços, a mesma expressão, apenas com linhas de expressão mais marcadas. O tempo havia passado para Bernardo, mas não o suficiente para apagá-lo das memórias dela. Por um segundo, o olhar dele desviou dos convidados e pousou na direção dela. A taça quase caiu da mão dela, mas ela se controlou. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Manuela viu o sorriso confiante dele desaparecer, dando lugar a uma expressão de choque. Ele a reconheceu. Bernardo tentou disfarçar, mas era tarde demais.
O brilho de reconhecimento em seus olhos foi como um soco no estômago de Manuela. Ela deu um passo para trás, o coração martelando no peito. Com licença, ela murmurou para os convidados próximos, saindo quase tropeçando nas próprias pernas. Precisava de respostas, mas não ali, não daquele jeito. A raiva começou a se misturar com a incredulidade. Ele estava vivo, todo esse tempo, enquanto ela e os filhos enfrentavam o luto e a solidão. Bernardo estava por aí, rindo e vivendo como se nada tivesse acontecido. Ela parou perto da cozinha, tentando se recompor novamente, mas Bernardo a seguiu. Sentiu a presença dele antes mesmo de ouvir sua voz. "Manuela", ele disse, quase em um sussurro. Ela se virou devagar, sentindo o rosto queimar de raiva e dor. "Então é você mesmo", ela disse, as palavras saindo duras, quase um cuspe. 7 anos, Bernardo. 7 anos achando que você estava morto. 7 anos criando nossos filhos sozinha, enquanto você... Sua voz falhou, embargada pelo choro preso na garganta. "Me deixa explicar", ele começou, mas ela ergueu a mão, interrompendo-o. "Explicar o quê? Que você me abandonou, que você abandonou os nossos filhos, que viveu como se nada tivesse acontecido enquanto a gente sofria." Ele ficou em silêncio, a culpa estampada em seu rosto. Era tarde demais para desculpas, tarde demais para qualquer explicação. Manuela sentiu o peito apertar com tanta força que parecia que iria quebrar por dentro. "Você morreu para mim naquela noite", ela disse, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. "E agora, vai pagar por isso." Ela se afastou, deixando Bernardo para trás, paralisado. Seu mundo estava prestes a desmoronar, e Manuela estava decidida a ser a força que derrubaria tudo. Manuela saiu da cozinha com passos firmes, mas por dentro, sentia como se estivesse caminhando sobre vidro quebrado. Cada passo parecia cortar sua alma em pedaços menores. O rosto de Bernardo, aquele olhar de surpresa e culpa, continuava gravado em sua mente, como uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Ela precisava de ar. O salão estava sufocante, cheio de risadas, música e o tilintar das taças de cristal, uma festa perfeita para os que viviam no luxo, completamente alheios ao furacão que devastava seu coração. Manuela apertou os punhos, tentando conter o choro que ameaçava transbordar. No jardim, o ar frio da noite a recebeu como um abraço gélido. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Sua mente era um turbilhão. Perguntas, raiva, mágoa. Como ele pôde ter feito isso com ela, com os filhos? Por 7 anos, ela havia se agarrado à imagem de Bernardo, como um marido amoroso e um pai dedicado, arrancado deles por um destino cruel. E agora a verdade era ainda pior do que qualquer pesadelo. "Manuela, espera." A voz dele a alcançou, quebrando o silêncio da noite. Ela fechou os olhos por um segundo antes de se virar. Bernardo estava parado a poucos metros dela, os ombros tensos, o rosto marcado por linhas de preocupação que ela não reconhecia mais. Aquele não era o homem por quem ela havia se apaixonado. "E o que você quer, Bernardo?" A voz dela saiu fria, sem emoção. Já não fez o suficiente. Ele hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras. Mas qualquer coisa que ele dissesse agora parecia inútil. Um esforço vazio para remendar algo que estava irreparavelmente quebrado. "Eu sei que parece impossível de entender, mas eu não tive escolha." Começou ele, a voz baixa. Manuela soltou uma risada amarga. Não teve escolha. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando de indignação. "Você acha que fugir, forjar a própria morte e nos abandonar foi a única opção? Você me deixou sozinha, com 2 filhos pequenos." Acreditando que estava morta, Bernardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. "Eu estava sendo ameaçado. Fiz negócios errados com pessoas perigosas. Se eu ficasse, você e as crianças correriam perigo. E você achou que desaparecer era a solução." A voz de Manuela tremeu. "Acha que foi fácil para mim? Que não seria perigoso para a gente viver sem você, sem seu apoio, sem nada?" Ele desviou o olhar, incapaz de encará-la. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som distante da festa
e pelo vento frio que soprava entre as árvores. Eu cometi erros, eu sei, ele murmurou. Mas tudo o que eu fiz foi para proteger vocês. Não se atreva a dizer que fez isso por nós. Ela cortou, a voz afiada como uma lâmina. Você fez isso por si mesmo, porque teve medo de enfrentar as consequências das suas próprias ações. Você escolheu a saída mais fácil e deixou a gente afundar na dor. Bernardo ficou em silêncio, os olhos fixos no chão. Ele não tinha mais desculpas. As palavras de Manuela eram verdades cruas, impossíveis de ignorar. E quem é ela? Manuela perguntou. A voz agora um fio de dor. A mulher com quem você fugiu. A mulher por quem você trocou sua família. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando se preparar para o impacto. Vanessa, ele respondeu finalmente. Ela me ajudou a escapar, mas não foi o que você está pensando. Não foi por amor, foi por desespero, por sobrevivência. Manuela sentiu uma nova onda de náusea subir. Não importava os motivos. Nada justificava o que ele havia feito. Eu não me importo com suas razões. Bernardo, ela disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Eu só quero que você fique longe de mim e dos meus filhos. Você está morto para nós. E é melhor que continue assim. Ela deu meia volta, o coração pesado, mas decidido. Cada passo para longe dele era uma libertação dolorosa, por mais que doesse. A verdade finalmente estava diante dela. Ele não era mais o homem que ela pensava conhecer, e talvez nunca tivesse sido. Mas enquanto ela se afastava, a voz de Bernardo a chamou mais uma vez, carregada de desespero. Manuela, por favor, me deixe consertar isso. Ela parou por um instante sem se virar. Algumas coisas não têm conserto, Bernardo. E então, sem olhar para trás, ela seguiu em frente, deixando-o para trás no frio do jardim, sozinho com o peso das próprias escolhas. Quando voltou para dentro, o salão parecia ainda mais brilhante, mais distante da realidade dela. Manuela pegou sua bandeja, respirou fundo e continuou a trabalhar. As lágrimas queimavam seus olhos, mas ela segurou. Precisava ser forte. Precisava terminar a noite. Havia contas a pagar, crianças a cuidar. O passado tinha voltado para assombrá-la, mas ela não deixaria isso destruí-la. Não dessa vez. Manuela passou o resto da noite tentando se manter focada no trabalho, mas cada segundo parecia arrastado. Cada rosto desconhecido parecia zombar da tempestade em seu peito. A bandeja tremia levemente em suas mãos, enquanto ela servia aos convidados, forçando um sorriso educado. Por dentro, sentia como se estivesse à beira de um colapso. Ela evitava olhar para o jardim, onde havia deixado Bernardo. A simples ideia de que ele ainda estava ali, respirando o mesmo ar que ela, a enchia de uma raiva que queimava suas veias. Como ele ousava aparecer agora, depois de tanto tempo, depois de todos os anos em que ela lutou sozinha, acreditando em uma mentira. "Tudo bem por aqui?" perguntou Rita, passando por ela com um olhar preocupado. "Tudo", mentiu Manuela, ajustando a bandeja na mão. "Só estou cansada. Se precisar de ajuda, é só chamar. Tem uns caras aqui que são uns chatos", disse Rita, piscando para ela antes de se afastar. Manuela esboçou um sorriso agradecido e continuou. O salão parecia um labirinto de conversas vazias e risadas forçadas. Ela queria sair dali, correr para casa e abraçar seus filhos. Mas o turno ainda não tinha acabado, e ela precisava do dinheiro. Ao passar perto da entrada do salão, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhou para o lado e viu Bernardo parado junto a uma das janelas. Ele estava sozinho, com uma taça de champanhe intocada na mão. Parecia perdido em pensamentos, o rosto marcado por uma tristeza que não combinava com o homem que ela conheceu. Por um instante, sentiu um lampejo de compaixão, mas logo afastou esse sentimento. Ele não merecia nada dela. Respirou fundo e tentou ignorá-lo, mas ele notou sua presença e começou a se aproximar. Cada passo dele parecia ecoar no chão, martelando seu coração. Manuela não conseguia fugir dessa vez. Estava presa em um cenário onde as paredes se fechavam lentamente ao seu redor. "Manuela, por favor", ele começou, a voz baixa, quase suplicante. "E eu já disse tudo o que tinha para dizer", cortou ela, sem olhar diretamente para ele. "Só me deixe em paz." "Não consigo", ele disse,
A voz falhando. Não depois de te ver de novo. Não depois de perceber o que fiz. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando conter a avalanche de emoções. Queria gritar, chorar, bater nele até que ele sentisse 1/10 da dor que ela carregava, mas não podia se permitir desabar ali, na frente de todos. Por que agora, Bernardo? Perguntou, finalmente olhando em seus olhos. Por que aparecer agora? Quando eu finalmente estava começando a aceitar, ele passou a mão pelos cabelos. Um gesto que ela lembrava tão bem. Eu não planejei isso, nem sabia que você estaria aqui. Mas quando te vi, eu soube que precisava consertar tudo, de algum jeito. Você acha mesmo que pode consertar isso? A voz dela saiu afiada. Você acha que depois de 7 anos de abandono, de mentiras, de dor, eu posso simplesmente te perdoar? Não sei. Ele admitiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Mas eu precisava tentar. Precisava dizer que me arrependo, que penso em você e nos nossos filhos todos os dias. Manuela sentiu uma onda de raiva, misturada com tristeza. A menção dos filhos trouxe uma dor ainda maior. Eles cresceram sem o pai, sem entender por que ele não estava mais lá. E agora ele queria voltar como se nada tivesse acontecido. Não se atreva a falar dos meus filhos, ela disse com firmeza. Você os perdeu no momento em que decidiu desaparecer. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando absorver o impacto das palavras dela. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo o que não foi dito nesses 7 anos. Eu sei que não mereço o seu perdão, ele disse finalmente, mas vou fazer o que for preciso para me redimir. Manuela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas não fez questão de limpá-la. Deixou que ele a visse assim, machucada, mas de pé. Não existe redenção para o que você fez, ela murmurou. Só consequências, e você vai ter que enfrentar cada uma delas. Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz feminina interrompeu o momento. Bernardo, o que você está fazendo aqui? Perguntou uma mulher alta e elegante, os olhos azuis faiscando de irritação. Vanessa. Manuela a reconheceu imediatamente. Os cabelos loiros perfeitamente arrumados, o vestido caro, a expressão de superioridade. Uma mulher que nunca teve que lutar por nada na vida. A mulher por quem Bernardo abandonou tudo. Vanessa olhou para Manuela com desdém, seus lábios se curvando em um sorriso debochado. Ah, então essa é a famosa Manuela, disse ela, a voz escorrendo veneno. Agora entendo por que você sumiu. Não queria voltar para isso, não é, Bernardo? A raiva de Manuela explodiu em seu peito. Ela deu um passo à frente. A respiração acelerada. Você não sabe nada sobre mim, disse ela, a voz firme e controlada. Mas vai saber, e quando souber, vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Vanessa riu, mas havia algo de nervoso em seu riso. Veremos, respondeu, agarrando o braço de Bernardo. Vamos, temos coisas mais importantes a fazer. Bernardo hesitou, mas acabou deixando que ela o puxasse. Ele lançou um último olhar para Manuela, um olhar cheio de dor e arrependimento. Manuela ficou ali, assistindo os dois se afastarem, sentindo o peso das decisões que estavam por vir. Isso não ia acabar ali. Ela sabia que aquela noite era apenas o começo de algo muito maior, e ela estava pronta para enfrentar tudo. Manuela sentiu as pernas fraquejarem enquanto via Bernardo desaparecer pelo corredor, arrastado por Vanessa. A risada debochada da mulher ecoava em sua mente, misturando-se com uma enxurrada de memórias e ressentimentos. Ela fechou os olhos por um instante, tentando encontrar uma centelha de calma em meio ao caos que havia tomado conta de sua vida. Você está bem? Perguntou Rita, que se aproximou com uma expressão preocupada. Você parece que viu um fantasma. Manuela soltou uma risada amarga. Um fantasma era exatamente o que Bernardo representava agora. Oh, estou bem, respondeu, forçando um sorriso. É só o cansaço. Se precisar de 1 minuto, avisa. Cobrir um turno desses no Natal já é pesado o suficiente. Manuela assentiu, agradecida pela compreensão. Mas o que ela realmente precisava era de respostas e coragem para enfrentar o que vinha pela frente. Olhou ao redor, sentindo que todos os convidados continuavam suas conversas triviais, como se nada tivesse acontecido. O luxo daquela mansão parecia ainda mais opressivo agora, sufocando-a com uma falsa sensação de normalidade.
Ela respirou fundo e voltou ao trabalho. Cada movimento mecânico. Recolhia taças vazias, servia hors d'oeuvres e sorria de forma automática. Mas a cada segundo, a imagem de Bernardo e Vanessa se misturava com o sentimento de traição pulsando em suas veias. 7 anos de sofrimento, solidão e luta não podiam ser varridos para debaixo do tapete por um pedido de desculpas. Ele acha que pode simplesmente voltar e consertar tudo, depois de todo o vazio que deixou para trás. A lembrança do olhar arrependido de Bernardo mexia com ela mais do que gostaria de admitir. A raiva e a dor lutavam dentro dela, como se uma parte de si ainda quisesse acreditar que ele tinha uma explicação válida, mas, ao mesmo tempo, uma voz mais forte sussurrava que ela precisava ser prática, precisa e, acima de tudo, forte. Subitamente, sentiu um leve toque no ombro. Virou-se e deu de cara com um homem de terno escuro, alto e de postura rígida. Ele a olhou com uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam algo mais profundo. "Senhora Manuela Oliveira?", perguntou ele, com uma voz grave e firme. Ela hesitou por um momento, assustada. A forma como ele disse seu nome a fez se encolher por dentro. "Sim, sou eu", respondeu, tentando parecer confiante. "Poderia me acompanhar por um instante, por favor?" Manuela olhou ao redor, procurando um sinal de que aquilo era algum tipo de mal-entendido. Rita, que estava do outro lado do salão, deu de ombros, tão confusa quanto ela. Sem alternativa, ela assentiu e seguiu o homem através de um corredor lateral. O barulho da festa foi se dissipando enquanto ela se afastava do salão principal. Eles entraram em uma sala pequena e elegantemente decorada. O homem indicou uma cadeira, mas Manuela permaneceu de pé. Seus instintos estavam em alerta máximo. "O que está acontecendo?", perguntou, cruzando os braços sobre o peito. Ele respirou fundo e puxou um cartão do bolso do paletó, mostrando-o a ela. "Sou o detetive Carvalho, da Polícia Civil de São Paulo. Estou investigando um caso de fraude financeira e preciso fazer algumas perguntas." O coração de Manuela disparou. Fraude financeira. Imediatamente, a imagem de Bernardo e Vanessa veio à sua mente. "O que isso tem a ver comigo?", perguntou, sentindo o sangue gelar nas veias. "Recentemente recebemos informações de que Bernardo Costa, seu marido, está envolvido em um golpe financeiro. Acontece que ele forjou a própria morte para fugir das consequências legais. Precisamos saber tudo o que você sabe sobre ele." Manuela sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Um golpe financeiro? Ele havia forjado a própria morte para escapar da lei. Toda a narrativa que Bernardo havia tentado justificar naquela noite desmoronava em uma verdade muito mais sórdida e nojenta. "Eu não sei de nada", respondeu, sua voz fraca. "Até hoje eu pensava que ele estava morto." O detetive a estudou por um momento. Depois assentiu. "Eu acredito em você, mas infelizmente você está envolvida nisso agora. Queira ou não, nós temos informações de que ele está na festa. Se você puder colaborar conosco, podemos garantir que isso não recaia sobre você e seus filhos." Os olhos de Manuela se encheram de lágrimas. A sensação de impotência era sufocante. Ela pensou em Leonardo e Juliana, em como tinha se esforçado para protegê-los de qualquer dor. Agora, tudo estava desmoronando. "O que você quer que eu faça?", perguntou, finalmente cedendo. "Precisamos de provas concretas. Se puder observar algo ou ouvir algo que possa ser usado contra ele e Vanessa, nos avise imediatamente. Eles precisam ser pegos em flagrante." Manuela sentiu uma raiva crescente substituir o medo. A dor de 7 anos, o abandono, a solidão. Tudo isso alimentava uma chama dentro dela. Ela não era mais a mulher frágil e ingênua que Bernardo havia deixado para trás. Se ele pensava que podia aparecer em sua vida e sair impune, estava muito enganado. "Eu vou ajudar", disse, com uma firmeza renovada. "Eles vão pagar pelo que fizeram." O detetive Carvalho assentiu. "Confio em você, Manuela. Seja cuidadosa." Ela respirou fundo e saiu da sala, sentindo uma determinação sombria tomar conta de seu coração. Aquela noite havia começado com uma surpresa devastadora. Mas agora, ela sabia o que precisava ser feito. Bernardo e Vanessa tinham destruído a vida dela uma vez. Agora,
Era a vez deles pagarem o preço. Manuela caminhava pelo salão com uma determinação fria no olhar. O peso da revelação do detetive Carvalho queimava em seu peito. Bernardo não era apenas um covarde que a abandonou. Ele era um criminoso fugindo das consequências de suas próprias escolhas. E agora, depois de 7 anos de luto e sofrimento, ela estava envolvida em uma teia de mentiras que nunca pediu para fazer parte. Ela parou por um momento e respirou fundo, tentando acalmar os batimentos cardíacos acelerados. Seus olhos escanearam a multidão, o som de conversas abafadas, o tilintar de taças e o riso falso dos convidados formavam uma trilha sonora sufocante. Manuela não pertencia àquele mundo de luxo, mas naquela noite estava prestes a mudar o curso de sua própria história, com o coração pulsando de raiva e justiça. Ela buscou por Bernardo e Vanessa. Eles não poderiam escapar dessa vez. Se havia algo que ela aprendera ao longo dos anos, era que ninguém foge da verdade para sempre. Enquanto caminhava entre os convidados, sua mente fervilhava com os detalhes do plano. Observar e ouvir, encontrar provas. Ela repetia isso como um mantra. Agarrando-se a essa missão para não desmoronar, seus filhos dependiam dela, e depois de tudo que tinham sofrido, ela não podia falhar. Manuela, a voz de Rita, a trouxe de volta à realidade. Ela se virou e forçou um sorriso. Oi, Rita. Tudo bem? Você estava longe daqui por um tempo. Aconteceu alguma coisa? Manuela hesitou por um segundo. Como poderia explicar algo tão absurdo e doloroso em poucas palavras? Decidiu se manter vaga. Só precisei resolver uma coisa, mas estou de volta. Rita assentiu, embora o olhar preocupado não tenha desaparecido. Se precisar de ajuda, é só me chamar. Sério mesmo. Obrigada, respondeu Manuela. Tocando o braço da amiga, Manuela se afastou e continuou sua busca. Precisava manter a cabeça fria. Cada segundo contava. E a ideia de Bernardo escapar novamente era insuportável. Então ela os viu. Bernardo e Vanessa estavam perto da varanda, conversando com um homem baixo e de cabelos grisalhos. O olhar de Vanessa estava atento. Como se medisse cada palavra dita, Bernardo parecia inquieto, com o maxilar travado e os olhos desviando para todos os lados. Algo naquela interação estava fora do lugar. Manuela se aproximou discretamente, segurando uma bandeja com taças de champanhe, fazendo-se invisível entre os garçons e convidados. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ela tentava ouvir a conversa. Não podemos mais esperar, sussurrou o homem de cabelos grisalhos. O dinheiro precisa ser transferido esta noite. Se não fizermos isso agora, vamos todos para o buraco. Fique calmo, respondeu Vanessa, sua voz suave e calculista. Está tudo sob controle. A conta está pronta. Só precisamos do momento certo para agir. Bernardo assentiu, mas seu olhar estava perdido, como se uma parte dele soubesse que não havia mais saída. Depois de hoje, disse ele, quase em um murmúrio, não tem mais volta. Manuela sentiu uma onda de náusea. Eles estavam prestes a agir. Ela precisava avisar o detetive Carvalho antes que fosse tarde demais, com passos rápidos e silenciosos. Ela se afastou, tentando não chamar atenção. A sala girava ao seu redor, mas ela se manteve firme, passou por uma porta lateral e entrou em um corredor vazio, onde o detetive Carvalho estava à espera. Encostado na parede com os braços cruzados. E então? Ele perguntou, os olhos afiados fixos nela. Eles vão transferir o dinheiro esta noite. Parece que é a última chance deles, disse Manuela, com a voz firme apesar do nó em sua garganta. Carvalho assentiu, seu rosto se endurecendo. Precisamos pegá-los em flagrante. Volte para lá e continue observando. Quando eles fizerem um movimento, você me dá um sinal. Nós estaremos prontos. Manuela assentiu, sentindo o peso da responsabilidade apertar seus ombros. A ideia de ser a peça-chave para capturar Bernardo e Vanessa era assustadora, mas ao mesmo tempo lhe dava uma sensação de controle que não sentia há anos. Eu consigo, disse ela, mais para si mesma do que para Carvalho. Ele colocou uma mão em seu ombro. Você é mais forte do que pensa, Manuela. Estamos com você. Ela respirou fundo e voltou ao salão. Cada passo parecia uma maratona, mas ela manteve o foco. Sabia que não poderia deixar suas emoções a dominarem agora. Seus filhos dependiam dela, e a justiça precisava ser feita. Ao se aproximar novamente da varanda,
Percebeu que o clima havia mudado. Bernardo e Vanessa estavam mais tensos, os rostos sérios. O homem de cabelos grisalhos olhava para o relógio, impaciente. Agora, disse Vanessa em voz baixa. Pegando um celular da bolsa, Bernardo tirou um pequeno dispositivo do bolso do paletó e começou a digitar. Manuela sabia que aquele era o momento. Com o coração disparado, ela se afastou discretamente e fez o sinal combinado com Carvalho, uma leve inclinação de cabeça para a direita. Segundos depois, policiais à paisana surgiram pelo salão, discretos, mas determinados. A tensão no ar era palpável. Manuela observava tudo com os nervos à flor da pele. Em instantes, tudo mudaria, e ela estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. O salão parecia congelado no tempo. A entrada discreta dos policiais à paisana passou despercebida pela maioria dos convidados, que continuavam conversando e rindo, alheios à tensão crescente. Manuela sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Seus olhos estavam fixos em Bernardo e Vanessa. Eles não sabiam o que estava prestes a acontecer, e por um instante, isso lhe deu uma sensação de justiça iminente. Vanessa, com seu vestido impecável e olhar calculista, apertava o celular contra o peito. Seus dedos delicados deslizavam pela tela enquanto ela falava baixinho com o homem de cabelos grisalhos. Bernardo, ao seu lado, parecia um fantasma prestes a desmoronar. A expressão dele era de alguém que sabia que estava caminhando para o abismo, mas não conseguia evitar. Manuela se manteve perto, observando cada movimento, cada expressão. Não podia se dar ao luxo de perder nenhum detalhe. As peças estavam prestes a se encaixar. Está feito, disse Vanessa, com uma voz baixa e firme, olhando para Bernardo. Agora, precisamos sair daqui discretamente. Ninguém pode perceber. Bernardo assentiu, passando a mão pela testa suada. Ele parecia menor, menos imponente do que na primeira vez que ela o viu naquela noite. A fachada de poder e confiança estava rachada, e por trás dela havia apenas medo e desespero. Manuela sabia que era o momento certo. Com passos firmes e silenciosos, ela se afastou e fez o segundo sinal para o detetive Carvalho, que estava posicionado perto da entrada. Ele acenou discretamente para os outros policiais, que começaram a se mover com precisão e cautela. O tempo parecia desacelerar. Manuela observava enquanto os policiais se aproximavam de Bernardo e Vanessa. Bloqueando as saídas sem que ninguém percebesse, a adrenalina corria por suas veias, e por um momento, ela se permitiu sentir um lampejo de satisfação. Eles não vão escapar dessa vez. De repente, Bernardo pareceu perceber algo errado. Seus olhos se arregalaram, e ele agarrou o braço de Vanessa. Precisamos sair agora, sussurrou ele, o pânico evidente em sua voz. Vanessa olhou ao redor e viu os policiais se aproximando. Seu rosto se transformou em uma máscara de fúria e medo. Você arruinou tudo. Ela rosnou para Bernardo, puxando o braço dele. Fique calma. Vamos encontrar uma saída, ele disse, mas a voz tremia. Antes que pudessem dar mais um passo, o detetive Carvalho apareceu na frente deles, segurando um distintivo. Polícia, vocês estão presos por fraude, falsidade ideológica e obstrução da justiça. Sua voz ecoou firme e autoritária. O salão inteiro se calou. Os convidados viraram-se, surpresos e confusos. Sussurros e murmúrios começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Alguns já puxavam os celulares para gravar o que acontecia. Bernardo congelou, o rosto drenado de cor. Vanessa, por outro lado, se contorceu como uma cobra acuada. Isso é um absurdo, gritou ela, tentando se soltar. Eu não fiz nada. Vocês não podem me prender. Mas os policiais não hesitaram. Algemaram Bernardo primeiro, enquanto ele abaixava a cabeça, derrotado. Quando foi a vez de Vanessa, ela tentou resistir, os olhos lançando chamas de ódio em todas as direções. Eu não vou deixar vocês destruírem tudo o que construí, ela gritou. Suas palavras misturadas com soluços de raiva. Foi nesse momento que os olhos dela encontraram os de Manuela. A expressão de Vanessa mudou de raiva para surpresa. Por um instante, pareceu que ela finalmente entendeu quem estava por trás da queda deles. Foi você? Vanessa cuspiu as palavras, os olhos estreitados.
Você fez isso. Manuela sentiu uma calma gélida tomar conta de seu corpo. Ela deu um passo à frente, encarando Vanessa de frente. Não, Vanessa. Você fez isso com você mesma, disse Manuela, sua voz firme e inabalável. Eu só ajudei a verdade a vir à tona. Os policiais começaram a arrastar Vanessa para fora. Enquanto ela continuava a gritar, lançando ameaças vazias, Bernardo seguiu logo atrás, em silêncio, a cabeça baixa. Seu olhar cruzou com o de Manuela por um breve segundo. Ele abriu a boca, como se quisesse dizer algo, mas desistiu. Não havia mais nada a ser dito, quando as portas se fecharam atrás deles. O silêncio no salão foi substituído por uma avalanche de cochichos e especulações. Manuela sentiu suas pernas tremerem. O peso dos acontecimentos finalmente a alcançou. Ela se encostou a uma parede, respirando fundo. Você conseguiu, disse o detetive Carvalho, aproximando-se com um olhar de respeito. Oh, eles vão pagar por tudo o que fizeram. Manuela assentiu, mas a vitória tinha um gosto amargo. A justiça havia sido feita, mas a dor e a decepção ainda queimavam em seu peito. Ela sabia que aquele era apenas o começo de um longo processo de cura. Agora, eu só quero voltar para casa, murmurou ela, com a voz cansada. Vá para casa, Manuela. Seus filhos precisam de você, respondeu Carvalho, com um pequeno sorriso. E você merece descansar. Ela agradeceu com um aceno de cabeça e se dirigiu para a saída. As luzes da cidade a esperavam lá fora, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que havia uma chance real de recomeço. Cada passo para fora daquela mansão era um passo em direção a uma nova vida. Uma vida sem mentiras, sem fantasmas do passado. Finalmente, ela estava livre. O vento frio da noite soprou contra o rosto de Manuela, enquanto ela deixava a mansão para trás. Cada passo parecia drenar o peso dos últimos anos. Mas a sensação de liberdade era acompanhada por um vazio doloroso. Ela havia conseguido expor Bernardo e Vanessa, mas ainda havia muito a ser feito. As feridas não cicatrizariam da noite para o dia. Ao entrar no ônibus, ela se deixou afundar no banco. O zumbido dos motores e o balanço suave do veículo serviram como um breve consolo. Sua mente estava exausta, mas não parava. Imagens da prisão de Bernardo e os gritos de Vanessa ainda ecoavam em sua cabeça. A humilhação deles, embora merecida, não trouxe a satisfação que ela imaginava. Apenas uma tristeza profunda e cansativa, enquanto o ônibus avançava pela cidade. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem para Rita. Consegui. Obrigada por estar lá por mim. Amanhã conversamos. Em segundos, uma resposta surgiu na tela. Estou orgulhosa de você. Descanse. Você merece. Manuela guardou o celular e olhou pela janela. Os prédios iluminados passavam como borrões, e o silêncio ao seu redor era perturbador. Seus pensamentos voltaram para os filhos. Será que eles estavam dormindo? Será que sentiram minha falta? Quando desceu na rua de casa, o frio parecia menos intenso. O prédio modesto estava quieto. Apenas algumas luzes acesas. Ela subiu os degraus com cuidado, cada passo ecoando no corredor estreito. Ao abrir a porta, o cheiro familiar da casa a envolveu como um abraço. Pequenas mochilas jogadas no chão, um desenho inacabado na mesa da sala. Tudo estava exatamente como deveria ser. Ela entrou no quarto das crianças. Leonardo dormia profundamente, os cabelos bagunçados e o rosto sereno. Juliana estava enrolada em seu cobertor favorito, abraçando um ursinho de pelúcia. Manuela sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto. A visão dos filhos dormindo, seguros e tranquilos, deu a ela a força que precisava. Por vocês, tudo vale a pena. Ela beijou a testa de cada um e foi para o seu quarto. O corpo pedia descanso, mas a mente ainda girava. Manuela sentou-se na cama. Olhando para o vazio, o cansaço a consumia, mas uma inquietação a mantinha alerta. Isso não acabou, ainda não. Seu celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem do detetive Carvalho. Precisamos da sua ajuda para finalizar o caso. Podemos nos encontrar amanhã. Manuela fechou os olhos e suspirou. Ela sabia que não podia fugir dessa responsabilidade. Se havia uma chance de proteger seus filhos e garantir que Bernardo pagasse por tudo,
Ela precisava ir até o fim. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela, trazendo uma luz tímida que aquecia o quarto. Manuela se levantou, preparando o café da manhã enquanto os filhos acordavam. Leonardo a observava com olhos atentos, percebendo o cansaço no rosto da mãe. "Você chegou tarde ontem, né, mãe?" Ele perguntou com a voz ainda sonolenta. "Cheguei sim, meu amor, mas agora está tudo bem", respondeu forçando um sorriso. Juliana, distraída com os cereais, não percebeu a tensão no ar. Manuela respirou fundo, sentindo o peso da verdade que ainda não podia contar a eles. Eles ainda não estão prontos para saber. Depois de levar os filhos à escola, ela seguiu para a delegacia, onde o detetive Carvalho já a esperava. "Bom dia, Manuela." Ele cumprimentou com um tom respeitoso. "Sei que tudo isso está sendo difícil, mas precisamos da sua ajuda para fechar o caso." "Eu sei. O que precisa de mim?" ela perguntou, determinada. Carvalho a conduziu até uma sala pequena e discreta. Sobre a mesa, havia fotos, documentos e um laptop aberto com planilhas complicadas. "Temos provas suficientes para acusar Bernardo e Vanessa, mas precisamos entender melhor os detalhes do golpe financeiro. Você conviveu com Bernardo por anos. Talvez se lembrar de algo possa nos ajudar a conectar os pontos." Manuela respirou fundo, sentindo uma pressão familiar apertar seu peito. As lembranças voltaram como um maremoto. As noites em que Bernardo chegava tarde. Os telefonemas suspeitos, os momentos em que ele parecia distante e preocupado. Ele sempre dizia que estava fazendo negócios arriscados, mas que era para o nosso futuro. Ela murmurou, olhando para as fotos na mesa. "Eu confiava nele. Nunca questionei." Carvalho assentiu, fazendo anotações. "E quanto a Vanessa, você lembra de alguma coisa dela antes do desaparecimento dele?" Manuela fechou os olhos, buscando na memória qualquer detalhe. "Uma vez, algumas semanas antes do acidente, encontrei uma mensagem estranha no celular dele. Era de uma mulher chamada V, dizendo que tudo estava pronto quando perguntei. Ele disse que era coisa de trabalho, mas agora eu sei que era ela." "Vanessa!" Carvalho digitou algo no computador, seu rosto sério e focado. "Isso ajuda muito. Essa mensagem pode ser a prova que falta para conectar os dois ao golpe inicial." Manuela sentiu uma pequena vitória em seu peito. Cada pedaço do quebra-cabeça que se encaixava era uma vingança silenciosa por todos os anos de sofrimento. "Vamos garantir que eles não machuquem mais ninguém", disse Carvalho, olhando nos olhos dela. Manuela assentiu, firme. Ela estava cansada, mas determinada. Bernardo e Vanessa tinham destruído a vida que ela conhecia, mas agora ela estava ajudando a justiça a ser feita. Era um pequeno consolo, mas era o começo de algo novo. Quando saiu da delegacia, o sol parecia um pouco mais brilhante. Ela sabia que o caminho para reconstruir sua vida ainda era longo, mas pela primeira vez em anos, ela se sentia no controle. Isso não é o fim, é apenas o começo. O sol estava alto quando Manuela saiu da delegacia. O calor da manhã não parecia amenizar o frio que ainda percorria seu peito. Cada nova informação sobre o golpe de Bernardo e Vanessa era como um prego na tampa de um caixão, enterrando de vez a imagem do homem que ela pensava conhecer. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, o barulho dos carros e o murmúrio das conversas pareciam abafados. Sua mente estava distante. Perdida em pensamentos sombrios, ela tinha ajudado a reunir provas para que a justiça fosse feita. Mas isso não apagava os anos de dor e solidão. Quando chegou em casa, o apartamento parecia mais silencioso do que nunca. Manuela largou a bolsa no sofá e se jogou na cadeira da cozinha, o olhar fixo na parede. Uma parte dela queria gritar, chorar, quebrar alguma coisa, mas outra parte estava exausta demais até para sentir raiva. Foi nesse momento que o telefone tocou, interrompendo o silêncio opressor. Ela pegou o aparelho com dedos trêmulos e atendeu. "Alô? Manuela, sou eu, Rita, você tá em casa?" A voz da amiga soava preocupada. "Tô sim, o que houve? Acho que você precisa ver isso", disse Rita, com urgência na voz. "Liga na TV, no noticiário." O coração de Manuela acelerou. Ela pegou o controle remoto e ligou a televisão. A imagem de um repórter sério encheu a tela, e as palavras dele pareceram perfurar sua mente.
Novas informações sobre o golpe financeiro envolvendo o empresário Bernardo Costa e sua cúmplice, Vanessa Almeida, revelam que os crimes foram mais complexos do que se imaginava. Segundo a investigação, o casal contou com a ajuda de um terceiro conspirador, Renato Vasconcelos, um empresário conhecido no mercado financeiro. Manuela arregalou os olhos. Renato Vasconcelos. O nome não era desconhecido para ela. Bernardo havia mencionado Renato algumas vezes, sempre com um tom de admiração e inveja velada. Era um homem influente, com contatos em todos os lugares certos. Ela sentiu o estômago revirar. A teia de mentiras era ainda maior do que imaginava. Vasconcelos não apenas ajudou a arquitetar o golpe, mas também planejava atrair Bernardo e Vanessa, ficando com todo o dinheiro. O esquema começou a ruir quando as desavenças entre os três aumentaram e informações começaram a vazar. Manuela levou uma mão à boca, tentando processar tudo. Bernardo havia sido traído pela mesma rede de mentiras que ele ajudou a tecer. Por mais irônico que fosse, não havia consolo nessa revelação. O telefone ainda estava na sua mão quando Rita voltou a falar. "Você ouviu isso, Manu? É ainda pior do que pensávamos." "Ouvi", respondeu Manuela, a voz fraca. "É como se cada vez que eu achasse que tinha entendido tudo, mais alguma coisa aparecesse. Você precisa ser cuidadosa. Se esse Renato é tão perigoso quanto dizem, talvez você também esteja na mira dele." O aviso de Rita fez um arrepio percorrer sua espinha. Até agora, ela tinha focado toda a sua raiva e mágoa em Bernardo e Vanessa. Mas e se Renato também soubesse de sua existência? E se ele a considerasse uma ameaça? "Eu não tinha pensado nisso", murmurou Manuela, sentindo o medo se insinuar novamente. "Talvez seja melhor você ficar fora de vista por uns dias, pelo menos até a poeira baixar", sugeriu Rita. "Você pode vir para minha casa se quiser." Manuela fechou os olhos por um momento, ponderando a oferta. Mas fugir não era uma opção. Ela não passara por tudo aquilo para agora se esconder como uma criminosa. "Obrigada, Rita, mas não vou correr. Não fiz nada de errado. Se eu fugir agora, estarei deixando eles vencerem." Rita suspirou do outro lado da linha. "Você é forte demais, amiga, mas, por favor, tome cuidado." "Eu vou tomar", prometeu Manuela. Antes de desligar, ela ficou sentada por alguns minutos, digerindo as novas informações. Bernardo havia se metido em algo muito maior do que qualquer um imaginava. Ele achou que poderia controlar a situação, mas estava apenas sendo manipulado. Renato Vasconcelos não era apenas um cúmplice. Ele era o verdadeiro mentor por trás de tudo, e agora ela estava no meio dessa tempestade. Manuela se levantou, os olhos brilhando com uma determinação renovada. Se Renato pensava que ela ia recuar, estava muito enganado. Ela tinha enfrentado o abandono, a traição e a dor de criar 2 filhos sozinha. Nada podia ser pior do que aquilo. E agora, não era apenas por ela, era por Leonardo e Juliana. Ela não permitiria que o passado continuasse assombrando o futuro deles. De repente, ouviu uma batida na porta. O som fez seu coração pular. Respirando fundo, ela caminhou até a entrada e abriu devagar. Era o detetive Carvalho. "Precisamos conversar, Manuela", ele disse com o rosto sério. As coisas acabaram de ficar mais complicadas. Ela assentiu, engolindo o nó na garganta. "Entra. Estou pronta para o que vier." Carvalho entrou, fechando a porta atrás de si. O peso da realidade voltou a cair sobre os ombros de Manuela. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. E apesar do medo e da incerteza, sabia que estava mais preparada do que nunca para enfrentar o que viesse. Manuela fechou a porta atrás de Carvalho, seu coração martelando no peito. O olhar sério e preocupado do detetive não prometia boas notícias. Ela engoliu em seco e fez um gesto para que ele se sentasse à mesa da cozinha. O aroma de café frio ainda pairava no ar, mas a tranquilidade da manhã havia sido substituída por uma inquietação sufocante. "O que aconteceu agora?" perguntou Manuela, tentando manter a voz firme. Carvalho tirou alguns papéis do bolso do paletó e colocou-os sobre a mesa. "Conseguimos mais informações sobre Renato Vasconcelos", começou ele, os olhos fixos nos documentos. "Ele está desesperado. Sabemos que ele está tentando sair do país, mas antes disso, quer se certificar de que ninguém possa implicá-lo diretamente no golpe. E isso inclui você."
Manuela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eu? Por que eu? Porque você ajudou a derrubar Bernardo e Vanessa, explicou Carvalho. A voz grave. Renato acredita que você sabe mais do que realmente sabe. E ele não quer correr riscos. Recebemos informações de que ele pode estar planejando algo contra você para garantir seu silêncio. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquela ameaça. A sensação de estar sendo perseguida era como uma sombra fria que a seguia a cada passo. Depois de tudo o que enfrentou, agora havia uma nova ameaça pairando sobre ela e seus filhos. Eu não vou deixar ele me intimidar, disse ela com firmeza. Já perdi muito para me esconder agora. Carvalho assentiu, admirando a determinação dela. Eu sabia que você diria isso, ele respondeu. Por isso, temos um plano. Vamos expor Renato publicamente. Ele é arrogante. Acredita que está sempre um passo à frente. Mas se colocarmos a verdade à vista de todos, ele não terá para onde correr. Como vamos fazer isso? Perguntou Manuela, sua mente começando a processar as possibilidades. Uma coletiva de imprensa, explicou Carvalho. Vamos apresentar todas as provas contra ele, Bernardo e Vanessa. Queremos que você esteja lá, se estiver disposta. Sua presença vai mostrar a todos que você não tem medo e que está do lado da verdade. Manuela respirou fundo. A ideia de se expor dessa forma a assustava, mas também a fortalecia. Ela não queria ser uma vítima silenciosa. Queria ser a voz que finalmente colocaria um fim a todas aquelas mentiras. Eu vou estar lá, disse ela sem hesitar. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. Carvalho sorriu levemente. Você é mais forte do que imagina, Manuela. Vamos te proteger o tempo todo. Não vamos deixar nada acontecer com você ou seus filhos. Ela assentiu, sentindo uma mistura de medo e determinação pulsar em seu peito. Os dias seguintes foram uma correria de preparativos e reuniões. Manuela mal teve tempo de respirar. Durante o dia, cuidava dos filhos e tentava manter uma rotina normal. Mas à noite, revia os detalhes com Carvalho e sua equipe. Na véspera da coletiva de imprensa, Manuela colocou Leonardo e Juliana na cama. Leonardo, sempre perceptivo, segurou a mão da mãe. Mãe, você está preocupada com alguma coisa? Perguntou ele, os olhos castanhos cheios de preocupação. Manuela sorriu suavemente e acariciou seu cabelo. Só estou cansada. Meu amor, mas está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ele assentiu, mas não parecia convencido. Juliana já dormia profundamente, abraçada ao seu ursinho de pelúcia. Manuela apagou a luz do quarto e fechou a porta com cuidado. Encostou-se à parede do corredor e respirou fundo. Vai ficar tudo bem. Tem que ficar. Na manhã seguinte, o salão da coletiva estava lotado. Jornalistas, câmeras e microfones apontados em todas as direções. O burburinho de vozes era quase ensurdecedor. Manuela estava sentada ao lado de Carvalho, as mãos apertadas em seu colo. Sentia o olhar dos repórteres sobre ela, mas se recusava a demonstrar fraqueza. Quando Carvalho se levantou e começou a falar, o salão se aquietou. Estamos aqui hoje para apresentar as provas conclusivas de um golpe financeiro que abalou a alta sociedade. Os principais responsáveis, Bernardo Costa e Vanessa Almeida, foram presos, no entanto. Há um terceiro envolvido que, até agora, permaneceu nas sombras. Renato Vasconcelos. Um murmúrio passou pela sala enquanto os flashes das câmeras disparavam. Graças à coragem de Manuela Oliveira, que por anos foi vítima dessa rede de mentiras, conseguimos expor toda a verdade. Hoje, garantimos que a justiça será feita. Carvalho fez um sinal para Manuela se levantar. Ela sentiu os joelhos tremerem por um segundo, mas então olhou para frente e encontrou sua força. Caminhou até o microfone e respirou fundo. Durante 7 anos, vivi uma mentira, começou ela, a voz firme, embora as mãos estivessem frias. Fui abandonada, traída e deixada para trás. Mas hoje, estou aqui para dizer que a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. As câmeras focaram em seu rosto, capturando cada palavra. Não sou a única que sofreu com as mentiras e os crimes de Renato Vasconcelos. Muitas outras famílias foram prejudicadas. Mas hoje, damos um passo para garantir que ele não machuque mais ninguém. A porta do salão se abriu subitamente. Um grupo de policiais entrou, e logo atrás deles, algemado e com o rosto pálido de raiva e humilhação,
estava Renato Vasconcelos. Os flashes aumentaram em intensidade, e os jornalistas começaram a gritar perguntas. Renato lançou um olhar frio para Manuela, mas ela não desviou o olhar. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia medo. Ele era apenas um homem preso pelas próprias mentiras. Acabou, murmurou ela para si mesma, enquanto Renato era levado pela polícia. Manuela sentiu o peso de anos de dor começar a se dissipar. A luta tinha sido longa e difícil, mas finalmente, a justiça estava sendo feita, e ela estava pronta para recomeçar. O som das vozes dos jornalistas ainda ecoava nos ouvidos de Manuela, enquanto ela deixava o salão da coletiva de imprensa. O peso de estar sob os holofotes começava a se dissipar, mas a sensação de alívio ainda parecia distante. Ela caminhava ao lado do detetive Carvalho, que a conduzia até a saída pelos corredores laterais para evitar a multidão de repórteres. "Você foi incrível lá dentro", disse Carvalho, com um sorriso leve. Corajosa, firme, fez exatamente o que precisava ser feito. Manuela assentiu, mas o rosto permanecia sério. Por mais que a justiça estivesse começando a ser feita, uma parte dela sentia que aquilo era apenas o começo. A prisão de Renato Vasconcelos, Bernardo e Vanessa era apenas um capítulo de uma história que havia deixado cicatrizes profundas demais para serem apagadas rapidamente. "Obrigada, Carvalho. Sem sua ajuda, eu não teria conseguido", respondeu ela. A voz cansada, mas grata. "Agora é com a justiça", ele disse parando na porta de saída. "Eles vão pagar pelo que fizeram. Mas você precisa se lembrar de uma coisa. Sua vida começa a partir de agora. Você tem o direito de seguir em frente." Ela respirou fundo, olhando para a rua movimentada à sua frente. O mundo lá fora continuava girando, indiferente às tempestades que ela havia enfrentado. Era hora de retomar o controle da própria vida. "Vou tentar", murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Manuela despediu-se de Carvalho com um aperto de mão firme e caminhou até o ponto de táxi mais próximo. O sol da manhã aquecia seu rosto, mas o frio interno ainda demorava a desaparecer. Quando entrou no táxi, deu o endereço de casa e recostou-se no banco, deixando o cansaço finalmente tomar conta. Ao chegar no apartamento, o silêncio a recebeu como um velho amigo. Era um silêncio diferente dessa vez. Não o vazio opressor que costumava sentir, mas um espaço onde poderia finalmente respirar. Jogou a bolsa no sofá e tirou os sapatos, sentindo o chão frio sob os pés. Os passos pequenos de Juliana quebraram o silêncio. A menina apareceu no corredor, os cabelos desgrenhados e os olhos ainda inchados de sono. "Mamãe", exclamou Juliana. Correndo até ela e se jogando em seus braços, Manuela a envolveu num abraço apertado, fechando os olhos enquanto o coração se aquecia um pouco mais. A pequena voz da filha trouxe um conforto que ela não sabia que precisava. "Você tá bem, mamãe?", Juliana perguntou com a voz doce e preocupada. "Tô sim, meu amor. Agora estou." Leonardo veio logo atrás, os olhos observadores avaliando a mãe de cima a baixo. "Está tudo resolvido, mãe?", ele perguntou com a seriedade de alguém muito mais velho do que seus 10 anos. Manuela se ajoelhou para ficar na altura dele e segurou suas mãos. "Sim, filho. Agora tudo vai ficar bem. As pessoas que nos machucaram não vão mais poder fazer isso." Leonardo assentiu, absorvendo as palavras com cuidado. Em seguida, envolveu a mãe num abraço apertado, e Manuela sentiu as lágrimas que vinha segurando finalmente escaparem. Era um choro silencioso, de alívio e exaustão. "Eu prometo que agora vai ser diferente", sussurrou ela. "Nós vamos recomeçar." Os dias seguintes foram uma mistura de calma e reconstrução. Manuela voltou a trabalhar no restaurante, mas algo dentro dela havia mudado. O peso que carregara por tantos anos parecia finalmente ter se dissipado, dando lugar a uma leveza cautelosa. Ela sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas cada passo parecia menos pesado. Os jornais continuaram noticiando o caso por semanas. Bernardo, Vanessa e Renato Vasconcelos eram os nomes em destaque, junto com os detalhes do golpe financeiro. Manuela evitava ler as manchetes, preferindo se concentrar em seus filhos e na rotina simples que tanto valorizava. Uma tarde, enquanto ajudava Juliana com a lição de casa, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Por um segundo, sentiu o estômago se revirar, mas atendeu com firmeza.
Alô? Manuela. A voz do outro lado era hesitante, quase trêmula. Ela reconheceu imediatamente, era Bernardo. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Manuela sentiu uma onda de emoções conflitantes. Raiva, dor e uma ponta de pena que ela não queria admitir. "O que você quer, Bernardo?" perguntou, a voz fria e controlada. Eu só queria pedir desculpas, de verdade", ele disse, a voz embargada. "Sei que não há nada que eu possa dizer para consertar o que fiz. Mas eu precisava que você soubesse que me arrependo todos os dias." Manuela fechou os olhos, deixando as lágrimas silenciosas rolarem pelo rosto. "Não importa mais, Bernardo. Você fez suas escolhas, e nós pagamos por elas. Eu espero que você encontre uma forma de lidar com o que fez. Mas para mim e para os nossos filhos, você não faz mais parte da nossa vida." Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder, a voz quase inaudível. "Eu entendo. Espero que você e as crianças sejam felizes." A ligação caiu, e Manuela deixou o telefone escorregar de suas mãos. Uma sensação de encerramento a envolveu. Era como se, finalmente, tivesse fechado a porta para o passado. Leonardo entrou na sala, olhando para ela com preocupação. "Tá tudo bem, mãe?" Ela sorriu, enxugando as lágrimas. "Tá sim, filho. Agora, finalmente tá tudo bem." Ele sorriu de volta, e naquele sorriso, Manuela viu a promessa de um futuro melhor. Um futuro onde a verdade havia prevalecido, e onde ela finalmente poderia recomeçar sem medo. Os dias começaram a passar de forma mais leve, como se uma nuvem negra finalmente tivesse se dissipado. A rotina na casa de Manuela era a mesma, mas agora havia uma paz silenciosa que fazia toda a diferença. Cada manhã, ao acordar e ver os rostos serenos de Leonardo e Juliana, ela sentia que, de alguma forma, estava reconstruindo sua vida, tijolo por tijolo. Naquela manhã, Manuela levantou cedo e olhou pela janela da pequena sala. O céu estava claro, e o sol lançava raios dourados que iluminavam os prédios ao redor. Era um dia comum, mas para ela, cada dia comum agora era um presente. A dor do passado ainda estava lá, como uma cicatriz, mas já não dominava seus pensamentos. Leonardo entrou na cozinha, com os cabelos desgrenhados e o olhar curioso. "Mãe, você não está atrasada para o trabalho hoje?" perguntou ele, franzindo o senho. Ela sorriu, servindo uma xícara de café para si mesma. "Não hoje. Tirei o dia de folga." "Vamos fazer algo diferente hoje." Leonardo arregalou os olhos. E Juliana, que vinha logo atrás dele, deu pulinhos animados. "Tipo o quê, mamãe?" perguntou Juliana com um sorriso de orelha a orelha. "Que tal irmos ao parque? Podemos fazer um piquenique? Jogar bola? O que vocês quiserem." As crianças gritaram de alegria, e o coração de Manuela se aqueceu. Fazia muito tempo que não se permitia um dia de lazer com os filhos. Durante anos, cada minuto fora dedicado ao trabalho e às responsabilidades. Mas agora, finalmente, havia espaço para resgatar os pequenos prazeres que a vida tinha a oferecer. "Eu faço os sanduíches", anunciou Leonardo, já pegando os ingredientes na geladeira. "E eu pego o suco e as frutas", completou Juliana, correndo pela cozinha com energia contagiante. Manuela riu e se juntou a eles. A cozinha logo se encheu de sons de risadas, o tilintar de talheres e o cheirinho de pão fresco por um momento. Tudo parecia perfeito. Pouco depois, os três saíram do apartamento carregando uma cesta de piquenique. O parque não ficava longe, e o ar fresco da manhã parecia prometer um dia tranquilo. Manuela sentia o calor do sol em seu rosto enquanto observava as crianças correrem na frente, empolgados, ao chegarem ao parque. Encontraram uma árvore grande e frondosa, perfeita para estender a toalha e descansar à sombra. Leonardo já corria atrás de uma bola, enquanto Juliana recolhia flores para um pequeno buquê improvisado. Manuela se sentou na toalha, tirou os sapatos e deixou a grama fria tocar seus pés. Respirou fundo, absorvendo aquele momento de paz. Era isso o que importava. O riso dos filhos, a simplicidade de um dia no parque, o ar puro enchendo os pulmões. Não havia mais sombras a assombrando. Não havia mais mentiras pesadas demais para carregar. "Mãe, olha o gol!"
gritou Leonardo, chutando a bola entre 2 galhos que ele improvisou como traves. Boa, campeão! Ela respondeu, batendo palmas. Juliana sentou-se ao lado dela, mostrando as flores que havia colhido. São para você, mamãe, disse, estendendo o buquê colorido. Manuela pegou as flores e beijou a testa da filha. Obrigada, meu amor. São lindas, enquanto observava os 2 brincarem. Uma sensação de gratidão preencheu seu peito. Por mais difícil que tivesse sido a jornada, ela havia chegado até ali. Seus filhos estavam bem, e ela estava aprendendo a viver novamente. A vida, com todas as suas imperfeições e desafios, ainda tinha beleza. Ela estava perdida em pensamentos quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Que surpresa te encontrar aqui! Manuela se virou, surpresa. Era Rita, sua amiga e colega de trabalho, segurando a mão de um garotinho de cerca de 5 anos. O rosto de Rita estava iluminado por um sorriso caloroso. Rita! Exclamou Manuela, levantando-se para abraçá-la. Não sabia que você vinha aqui. Decidi trazer o Caio para brincar um pouco, respondeu Rita, olhando para o filho com ternura. E você? Tirou uma folga. Sim, achei que merecíamos um dia de descanso, respondeu Manuela sorrindo. Rita assentiu, os olhos brilhando de orgulho. Você merece, amiga. Depois de tudo, você merece toda a felicidade do mundo. Manuela olhou para os filhos, que agora brincavam com Caio, as risadas deles enchendo o ar. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou naquelas palavras. Estou tentando, Rita. Um dia de cada vez. Rita apertou sua mão. E você está indo muito bem. Elas se sentaram juntas na toalha, compartilhando histórias, risos e lembranças. Manuela sentia-se leve, como se finalmente pudesse deixar o passado para trás sem medo. O sol continuava a brilhar, e o futuro parecia mais promissor do que nunca. Naquele momento simples, cercada por pessoas que amava, ela percebeu que estava finalmente onde precisava estar. Ela não tinha todas as respostas, nem garantia de que a vida seria fácil daqui em diante, mas tinha seus filhos, amigos verdadeiros, e a coragem de seguir em frente. E isso era suficiente. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. As risadas das crianças ainda ecoavam pelo parque, enquanto Manuela recolhia os últimos itens da cesta de piquenique. Rita e Caio tinham ido embora há pouco, e Leonardo e Juliana agora corriam em círculos, inventando jogos que só a imaginação infantil poderia criar. Manuela se sentou por um instante e observou os filhos brincarem. Uma brisa suave balançava seus cabelos e trazia o cheiro da grama recém-cortada, pela primeira vez em muito tempo. Ela sentia uma sensação de paz genuína. Não era a ausência de problemas, mas a certeza de que poderia enfrentá-los sem se perder no processo. Mãe, olha o que eu achei! Gritou Juliana, correndo em sua direção com uma pedra brilhante na mão. Manuela pegou a pedra e riu. Parece um tesouro, Juju. Onde você a encontrou? Ali, perto daquele arbusto, respondeu a menina, com os olhos brilhando de entusiasmo. Leonardo se aproximou logo em seguida, suado e ofegante, mas com um sorriso satisfeito no rosto. Mãe, a gente pode voltar aqui amanhã. Claro que sim, meu amor. Esse parque agora é nosso lugar especial, respondeu Manuela. Sentindo o coração se aquecer com a ideia de criar novas memórias, o caminho de volta para casa foi tranquilo. As crianças andavam à frente, trocando brincadeiras e segredos, enquanto Manuela os seguia, aproveitando o silêncio para organizar os próprios pensamentos. Ela sentia que estava finalmente começando a reconstruir sua vida, mas ainda havia questões soltas, pedaços do passado que precisavam ser resolvidos. Quando chegaram ao prédio, subiram as escadas devagar, cansados, mas felizes. Assim que entraram no apartamento, Manuela pediu que fossem tomar banho enquanto ela preparava algo para o jantar. A rotina simples era uma âncora, uma lembrança de que a vida continuava. Um passo de cada vez. Enquanto picava legumes na cozinha, o telefone vibrou em cima da mesa. Ela secou as mãos rapidamente e pegou o aparelho. Era uma mensagem de Carvalho. Renato Vasconcelos foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Ele não representa mais uma ameaça para você e seus filhos. Descanse, Manuela. Você venceu. Ela sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo.
Era como se uma pedra imensa fosse retirada de seus ombros. Renato, Bernardo, Vanessa, todos os fantasmas que a assombravam agora estavam presos. A justiça finalmente tinha sido feita. "Mãe, o jantar tá quase pronto", perguntou Leonardo, surgindo na porta da cozinha com os cabelos ainda molhados. Manuela sorriu e abriu os braços para ele. Ele correu até ela, envolvendo-a num abraço apertado. "Tá quase, campeão." Mais 5 minutos, Juliana apareceu logo em seguida, arrastando seu ursinho de pelúcia. Os dois se sentaram à mesa enquanto Manuela terminava de cozinhar. Ela colocou os pratos à frente deles, sentindo uma satisfação simples ao vê-los se servirem com entusiasmo. "Hoje foi o melhor dia de todos", disse Juliana, com a boca cheia. Leonardo assentiu, concordando. "Sim, foi mesmo." Manuela sentou-se à mesa com eles, respirando fundo e deixando aquele momento se gravar em sua memória. O passado tinha sido duro, cruel até, mas o presente era cheio de pequenas vitórias. E o futuro estava aberto, cheio de possibilidades que ela ainda estava aprendendo a explorar. Depois do jantar, enquanto as crianças assistiam a um desenho animado na sala, Manuela ficou na varanda. Olhando para o céu noturno, as estrelas brilhavam suavemente, como pequenas promessas de esperança. Ela se permitiu fechar os olhos por um instante e sentir o vento frio no rosto. "Você conseguiu, Manuela", sussurrou para si mesma. A voz dela não tremia mais. Era firme, cheia de uma força silenciosa que só vem depois de enfrentar o pior e sobreviver. Não era mais a mulher frágil que Bernardo havia deixado para trás. Era uma mulher que, apesar de tudo, escolheu levantar-se todos os dias e seguir em frente. Seu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Rita. "Pensei em você. Há uma vaga de gerente no restaurante. Acho que você deveria tentar. Você merece." Manuela sorriu. A ideia a surpreendeu, mas também a fez sentir uma centelha de empolgação. Por que não? Depois de anos sobrevivendo, talvez fosse hora de crescer, de construir algo maior para ela e seus filhos. Ela respondeu rapidamente. "Vou pensar com carinho. Obrigada por acreditar em mim." Rita respondeu com um emoji de coração. E Manuela guardou o telefone, sentindo-se mais leve. Quando entrou na sala, Leonardo e Juliana já estavam cochilando no sofá. Ela pegou uma manta e os cobriu, sentando-se ao lado deles por um momento. Observou os rostos tranquilos e sentiu seu coração se encher de amor. O recomeço era difícil, mas estava acontecendo. Um dia de cada vez, um sorriso de cada vez, uma vitória de cada vez. E enquanto ela os observava dormir, Manuela sabia que, independentemente dos desafios que o futuro trouxesse, ela estava pronta. Finalmente, a esperança tinha renascido. O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina, iluminando suavemente a sala. Manuela acordou no sofá, o corpo coberto por uma manta fina. Por um segundo, ela se perguntou por que estava ali, até sentir o peso confortável da cabeça de Juliana em seu colo. Leonardo estava estirado na outra ponta do sofá, ainda profundamente adormecido. Ela sorriu e ficou observando os dois por um momento, sentindo o coração se aquecer. Aqueles pequenos momentos de paz valiam mais do que qualquer fortuna no mundo. Tocou o cabelo de Juliana com carinho e, com cuidado para não acordá-la, levantou-se e foi até a cozinha preparar o café da manhã. Enquanto a água fervia, ela pegou o celular e releu a mensagem de Rita da noite anterior sobre a vaga de gerente. A ideia ainda parecia surreal. Por tantos anos, ela havia se acostumado a apenas sobreviver. Focada em pagar as contas e manter os filhos seguros, assumir um cargo de gerente parecia um passo gigante em direção a uma vida que ela quase não se permitia sonhar. Será que consigo? A dúvida ecoou em sua mente. Mas logo foi substituída por outra pergunta. Por que não? Manuela respirou fundo. Ela havia enfrentado ameaças, traições e anos de dor. Se conseguira passar por tudo aquilo, tinha certeza de que poderia enfrentar qualquer desafio profissional que aparecesse. Decidida, enviou uma mensagem para Rita. Quero tentar a vaga, o que eu preciso fazer. Poucos segundos depois, a resposta chegou. Sabia que você ia aceitar. Passe no restaurante hoje à tarde. O chefe quer falar com você. Manuela sorriu.
sentindo uma energia nova percorrer seu corpo. Era como se, finalmente, uma porta estivesse se abrindo para uma nova fase de sua vida. "Bom dia, mãe", murmurou Leonardo, aparecendo na cozinha com os olhos ainda semicerrados. "Bom dia, meu amor", respondeu ela, servindo-lhe uma xícara de leite quente. Juliana veio logo atrás, arrastando o ursinho de pelúcia e bocejando. "O que vamos fazer hoje, mamãe?", perguntou esfregando os olhos. Manuela se agachou para ficar na altura dos dois e sorriu. "Hoje, a mamãe tem uma reunião importante. Se tudo der certo, teremos muitas novidades em breve." "Que tipo de novidades?", perguntou Leonardo, curioso. "Boas novidades, meu amor. Prometo que vai ser algo bom para todos nós." Leonardo sorriu, confiante, e Manuela sentiu o coração se encher de esperança. Pela primeira vez em anos, ela via um futuro promissor se desenhando à sua frente. À tarde, depois de deixar as crianças com uma vizinha de confiança, Manuela seguiu para o restaurante onde trabalhava. O caminho parecia diferente daquela vez. As mesmas ruas, as mesmas fachadas de lojas, mas tudo parecia mais vivo, mais cheio de possibilidades. Ela não estava mais presa ao passado, estava finalmente pronta para construir algo novo. Quando entrou no restaurante, sentiu o cheiro familiar de café fresco e pão saindo do forno. Rita estava perto do balcão, conversando com o chefe, seu Olavo, um homem de meia idade com um rosto sério, mas gentil. Ao ver Manuela, Rita sorriu e acenou. "Manu, que bom que veio." Seu Olavo virou-se e avaliou Manuela com um olhar atento, mas amigável. "Manuela, a Rita me falou sobre você. Sei que é uma funcionária dedicada e responsável. Estamos precisando de alguém com essas qualidades para a vaga de gerente. O que acha? Está pronta para esse desafio?" Manuela respirou fundo, sentindo o peso da decisão, mas ao mesmo tempo, uma certeza firme crescia dentro dela. Ela olhou nos olhos de seu Olavo e sorriu. "Sim, estou pronta, quero tentar." Ele assentiu, satisfeito. "Ótimo. Começamos na segunda-feira. Vamos ajustar os detalhes e te preparar para a nova função. Parabéns, Manuela. Você merece." Uma onda de alegria e alívio a invadiu. Era como se, finalmente, sua vida estivesse se alinhando de uma maneira que ela nunca pensou ser possível. Rita a abraçou forte, e Manuela retribuiu, lágrimas de felicidade brilhando nos olhos. "Eu sabia que você conseguiria", disse Rita sorrindo. "Obrigada por acreditar em mim", respondeu Manuela, a voz embargada. Naquela noite, quando chegou em casa, as crianças correram para ela, animadas para saber as novidades. Manuela se ajoelhou e os abraçou. "A mamãe vai ser gerente no restaurante", contou ela, com um sorriso. Leonardo arregalou os olhos. "Uau! Isso é incrível, mãe." Juliana bateu palmas, rindo. "Agora você é a chefe, mamãe." Manuela riu e os abraçou mais forte. "Sim, e tudo isso é por vocês. Vamos ter uma vida melhor. E vamos construir isso juntos." Naquela noite, depois de colocá-los na cama, Manuela sentou-se na varanda e olhou para as estrelas. O passado ainda era uma sombra distante, mas agora ela tinha luz suficiente para enfrentá-lo. As cicatrizes estavam lá, mas eram apenas marcas de batalhas vencidas. Ela tinha uma nova oportunidade, novos caminhos a percorrer, e mais importante, tinha os filhos ao seu lado. Pela primeira vez, não sentia medo do futuro. "Estou pronta", pensou ela. "Finalmente estou pronta para viver." E com essa certeza, fechou os olhos e deixou a brisa da noite levar embora os últimos vestígios de dor. O sol da manhã se espalhava pela sala, aquecendo o ambiente com uma luz dourada e suave. Manuela, de pé em frente ao espelho, ajustava a gola de sua camisa branca impecável e alisava a saia azul marinho com as mãos trêmulas. O coração batia forte, não de medo, mas de uma ansiedade misturada com esperança. Era seu primeiro dia como gerente do restaurante. Um passo que, há alguns meses, pareceria impossível. Ela olhou para o reflexo, tentando enxergar não só a mulher à sua frente, mas também tudo o que ela havia superado. O rosto era o mesmo, mas os olhos refletiam uma força renovada. Havia cicatrizes invisíveis ali, marcas do passado, mas também havia determinação e confiança.
Ela não era mais a mulher que se deixava definir pela dor. Era uma mãe, uma profissional, uma guerreira. "Mãe, você está linda", exclamou Juliana, surgindo na porta do quarto com os olhos brilhando de admiração e um sorriso que iluminava tudo. Leonardo veio logo atrás, os cabelos desgrenhados e o olhar atento e cheio de orgulho. "Você vai arrasar hoje, mãe", disse ele com firmeza, estufando o peito como se quisesse emprestar a ela toda a sua coragem infantil. Manuela sorriu, o coração se enchendo de amor. Aquelas pequenas vozes eram a sua força, os seus pilares. Ela se abaixou e os envolveu em um abraço apertado, deixando-se afundar naquele momento de ternura. "Obrigada, meus amores. Vocês não fazem ideia de quanto isso significa para mim", Juliana a beijou na bochecha e sussurrou em seu ouvido. "Você merece, mamãe." Manuela segurou as lágrimas que ameaçavam transbordar. Ela não queria borrar a maquiagem logo cedo, mas o amor dos filhos era como uma enxurrada quente que dissolvia qualquer medo restante. "Vamos tomar café", chamou ela, tentando manter o tom leve. Os dois assentiram e correram para a cozinha, enquanto o aroma do café fresco e das torradas tomava conta da casa. Manuela preparou os pratos com um cuidado quase ritualístico. Cada fatia de pão, cada gota de leite parecia ter um novo significado. Estava oferecendo não apenas uma refeição, mas também um novo começo. Pouco depois, Manuela deixou os filhos na escola. Leonardo deu um abraço firme nela, como um pequeno adulto oferecendo apoio. "Boa sorte, mãe. A gente se vê depois." Juliana, sempre a mais carinhosa, plantou um beijo em sua bochecha. "Te amo, mamãe. Também amo vocês", respondeu Manuela, sorrindo, enquanto os via correr para a entrada da escola. Ela respirou fundo e virou-se para a rua. O caminho até o restaurante parecia diferente naquela manhã. Cada passo era firme. Cada esquina parecia abrir uma nova possibilidade. Os sons da cidade, o burburinho das conversas, o barulho dos carros, o canto dos pássaros, criavam uma trilha sonora perfeita para aquele momento. Quando chegou ao restaurante, viu Rita esperando por ela na porta. O sorriso acolhedor da amiga a fez se sentir ainda mais confiante. "Pronta para o grande dia?", perguntou Rita, dando um abraço apertado. "Pronta", respondeu Manuela. E dessa vez, não havia hesitação em sua voz. Entraram juntas no restaurante. O ambiente, com o cheiro familiar de café fresco e pão assado, parecia receber Manuela de braços abertos. Seu Olavo estava no balcão. Dando instruções à equipe, ao vê-la, ele sorriu e acenou. "Bem-vinda à sua nova função, Manuela", disse ele, estendendo a mão. "Estamos felizes em ter você liderando nossa equipe." Manuela apertou a mão dele com firmeza. "Obrigada pela confiança, seu Olavo. Prometo dar o meu melhor." "Eu sei que vai", respondeu ele. Com um sorriso genuíno, os funcionários a cumprimentaram com sorrisos e palavras de incentivo. Alguns a conheciam há anos e sabiam o quanto ela havia lutado para chegar até ali. Manuela sentiu uma onda de gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se parte de algo maior, algo significativo. O dia começou com uma energia vibrante. Manuela circulava pelo salão, verificando os pedidos, ajudando a equipe e garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Cada decisão que tomava, cada sorriso que oferecia aos clientes, reforçava a ideia de que estava no lugar certo, durante a pausa da tarde. Ela e Rita sentaram-se perto da janela, saboreando um café e olhando a rua movimentada. "Estou tão feliz por você, Manu", disse Rita, os olhos brilhando. "Você merece isso mais do que ninguém." Manuela sorriu emocionada. "Por muito tempo eu pensei que nunca sairia daquele buraco, que a vida tinha acabado para mim, mas agora eu sei que às vezes tudo o que precisamos é de uma chance para recomeçar." Rita segurou sua mão. "E você agarrou essa chance com toda a força." Manuela assentiu. Sim, ela tinha agarrado a chance e não a deixaria escapar. Quando o expediente terminou, Manuela saiu do restaurante com uma sensação de dever cumprido. O céu estava pintado de tons dourados e rosados pelo pôr do sol. Ela caminhou até a escola para buscar os filhos, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Leonardo e Juliana vieram correndo assim que a viram. "Como foi, mãe?", perguntou Leonardo com os olhos cheios de expectativa.
Foi incrível, respondeu ela, com um sorriso sincero. E sabem por quê? Porque eu tenho vocês ao meu lado. Juliana segurou a mão dela, apertando forte. A gente sabia que você ia conseguir. Manuela respirou fundo, olhando para o horizonte. O passado havia ficado para trás. As dores, as perdas e as mentiras eram apenas memórias agora. O futuro estava aberto, cheio de possibilidades e promessas. Caminharam de mãos dadas para casa, o riso das crianças enchendo o ar. Manuela sabia que a vida ainda traria desafios, mas agora ela tinha a certeza de que poderia enfrentá-los. As cicatrizes que carregava eram prova de sua força, não de sua fragilidade. O futuro era agora, e ela estava finalmente pronta para vivê-lo com coragem, amor e a certeza de que recomeços são possíveis